E fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de vários dias, mais uma semaninha parado, voltamos com Jujutsu Kaisen, né? Tava com saudade de gravar vídeos, mas eu vou acabar tendo que voltar a trabalhar mesmo. E para eu me acostumar com essa rotina de novo, eu estou indo dormir mais cedo, fazendo as coisas aqui em casa mais. E eu decidi manter apenas Jujutsu e One Piece, né? Pelo menos por enquanto, talvez no futuro isso mude. Se eu conseguir um trabalho home office, por exemplo. Isso pode mudar, mas por enquanto eu vou manter com Jujutsu e One Piece apenas. Então, geralmente nós teremos vídeos nas quartas e nas quintas, podendo ter algum vídeo extra algum dia da semana, ou um shorts, alguma coisa assim. Mas a princípio será apenas quarta e quinta, né? Ou sexta, né? Tem dia que One Piece atrasa. Dessa vez eu acho que não vai atrasar. Mas vamos lá pro capítulo 248, né? A continuação direta do último. Eu fiquei com um medinho de cortar para Uraomi e Hakari de novo, mas não cortou, né? E o capítulo começa com o Sukuna mandando um desvio e Timato no Itadori e a técnica do Higuruma se esvaindo, porque ele realmente morreu. Apesar dele ter conseguido passar a espada pro Itadori, ele morrendo, a técnica acaba, né? E o Itadori percebe isso, mas não tem nem tempo de pensar, o Sukuna já mete um socão com os dois braços nele. Um chutaço e já corta a cara dele fora no mesmo instante, mas ele fica meio. O Sukuna fica meio pá, a gente vê que a mão dele ainda não regenerou toda. Ela ainda tem um cotoquinho ali que tá saindo na fumaça. Então a regeneração dele ainda tá lenta, né? A gente viu isso acontecer com o Gojo lá atrás e com o próprio Sukuna também antes de pegar esse corpo, né? Mas um exemplo claro foi o Gojo, quando o Mahoraga cortou o braço dele, a regeneração dele tava um pouco devagar. Um pouco devagar não, bem devagar, principalmente se comparado com o normal, né? E a gente vê que o Sukuna tá cogitando assim, por que que o Itadori ainda tá vivo? Porque ele deu um destrinchar na barriga dele, mas ele tá recuperado. Ele vê o Yuyui com a Kirara, nossa, quase que me fugiu o nome, carregando o corpo do Higuruma, né? O Higuruma tá completamente apagado, 99% de chance dele estar morto, porque senão a Kirara podia usar o poder dela para controlar para onde ele ia, e não tá usando, né? E o Sukuna já prevê que ele tem uma técnica de teletransporte e que foram eles que carregaram o cadáver, tá escrito cadáver do Satoru Gojo. E aí a gente tem uma pequena esperança de falar, pô, levaram o corpo do Gojo. Talvez aí ele consegue curar o Gojo. Mas aí vem o Sukuna com a pancada, logo na sequência, falando que talvez eles estão levando os feridos para ela, mas que não adianta muito porque a cura nos outros é 50% inferior ou menos, geralmente inferior a menos da metade. Eita caralho, tá difícil hoje. Geralmente é menos da metade do que a pessoa consegue se curar. E ela não cura do mesmo jeito que o Satoru e ele próprio se curam. Então, foda-se, não vai adiantar nada levar os feridos pra ela, basicamente. Ela pode até impedir eles de morrer, mas não dá pra voltar pra batalha. E aí ele conclui que nesse último mês, né? Foi o quê? Foi 34 dias, alguma coisa assim, desde que o Gojo saiu. Ó, desde que ele saiu do corpo do Itadori, por aí. Foi 24 de novembro que ele saiu, né? Eu acho que é. Ele sai em 24 de novembro, 16 de novembro. 16 de novembro, 24 foi o Gojo que saiu do seu. É isso? Acho que é isso. Ele conclui que nesse mês aí se for independente, dá pouco mais de um mês. O Itadori aprendeu técnica reversa e a gente vê ele se curando dos cortes que o Sukuna acabou de fazer nele, como se não fosse nada. Sim, é difícil, né, se curar. E então começa a maior parte do capítulo, que é um monólogo gigantesco do Sukuna. Ele começa falando que então o Itadori não aprendeu só o básico, que ele melhorou até ao ponto de aprender energia reversa e fica meio, pô, ele que vai ser o prato principal, então, esse moleque endiabrado, tipo assim, moleque chato, sacou? E eu falo, mas parece que vai ser divertido. Só que ele percebe que ele tá um pouco irritado, né? O Itadori percebe que o Sukuna tá meio longe, né? Meio distraído.
E ele tá meio assim, porque ele fala, pô, será que eu tô assim por conta que o Higuruma morreu? E aí começa o monólogo gigantesco de umas 7 páginas. Sukuna falando, pô, nunca passou pela minha cabeça me sentir completo pelos outros, por outra pessoa. Mas tipo, ele é assim. Ele mata quando ele quer, ele come quando ele quer, se é interessante ele brinca. Se não é, ele só passa o tempo e foda-se. Então, até a hora que ele morrer, pra ele todos são assim, diferentes. Mas eu vou discordar um pouco do Sukuna, porque ele era assim. Ele nunca tinha tido um oponente sensacional como o Gojo, e nem um prodígio na frente dele como o Higuruma. Então, não tem como ele ter sentido essas coisas antes, sabe? Esses dois estão muito à frente dos outros. O Gojo, no geral, né? E o Higuruma como prodígio mesmo. Ele, pô, o cara aprendeu tudo que um feiticeiro pica aprende, ele aprendeu em um mês, tá ligado? 2 meses no máximo, aí, se for olhar. Né? O Okutsu ficou quase um ano pra aprender a energia reversa, por exemplo. O Itadori também, né? O Itadori foi aprender só agora no final do ano. Então, assim, pô, meio. E a gente tá pegando dois caras que o próprio Gojo falou que são potenciais absurdos, assim, né? Que o Okutsu com a sua energia quase limitada, e apesar do Sukuna ter mais que ele, e, e o Itadori com esse corpo esquisito dele, e essa fácil aprendizagem dele também, que o Itadori é um gênio, tá? Não vem achar que o Itadori é um merda só pro Sukuna falar, não. O Itadori é um gênio. O Sukuna não. O Sukuna até admite isso nesse capítulo, né? O Sukuna joga ele muito abaixo porque tava dentro dele. Ele viu as fragilidades do Itadori e ele não gosta desse tipo de fragilidade. Mas eu acho que o Sukuna tá sim triste porque o Gojo morreu. Principalmente o Gojo, o Higuruma também, mas principalmente o Gojo. Porque ele não vai ter. Ele sabe que ele não vai ter outra luta assim. Ele pode até ter, como a gente vê depois com a assimilação do Tengen, mas não é garantia, sabe? O que ele sentiu na luta contra o Gojo foi diferente. Ele teve que se preparar para a luta. Ele foi atrás do corpo do Megumi, pegou uma Horaga, aprendeu como é que uma Horaga funcionava, dominou ele, usou ele para se adaptar ao domínio, depois usou ele para aprender a cortar o Gojo, que era o único jeito dele conseguir vencer, porque senão os cortes dele nunca iam chegar no Gojo. Então, assim, o que o Sukuna teve que fazer antes e depois, e durante, né? Depois não. Durante a luta do Gojo, é algo que ele não vai fazer de novo, sabe? É algo que, tipo, é um absurdo, sabe? Ele e o Gojo são dois absurdos do mundo e ele não vai achar outro cara como esse. E agora ele tá sentindo isso. A gente nunca dá valor às coisas até a gente perder, né? Então, o Sukuna ganhou e perdeu o que ele queria, entre aspas. Na cabeça dele ele não queria. Mas é óbvio que ele procurava isso. É óbvio que ele queria se divertir em algum momento da vida, numa luta, e ele perdeu isso, sabe? E agora ele tá começando a ver que, tipo assim, puta, não que desse pra voltar atrás, ou ele matava o Gojo matava ele, mas ele tá tipo, pô, agora eu vou ter que lidar com essa galera chata aqui, que eu sou muito mais forte que todo mundo, e óbvio que ele tá entediado porque ele morreu, e o Higuruma morreu muito fácil, apesar de ser um prodígio, né? A gente vê ele lembrando ali do como chama? Do jogo, né? Falando que o jogo esqueceu de buscar o ideal dele, era isso que faltava nele. E, e ele fala, eu vivo com baseado nos meus próprios valores. Mas quais são esses valores? Se divertir? Ele não vai ter outra diversão como o Gojo. Ou como o Higuruma poderia ser daqui 5 anos. Sei lá quanto tempo ele demoraria pro Higuruma ficar pica. Mas ele fala, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Um desejo maior do que ele pode mensurar. Que é esse desejo de diversão. Apesar dele falar que não tem, que ele só quer brincar, só quer comer até o dia que ele morrer. Todo mundo tem isso, sabe? Todo mundo tem esse desejo. E ele percebe que o desejo, pô, o ideal desses caras nesse momento é matar ele. E que é muito esquisito ter alguém tão com uma determinação tão forte quanto o Itadori na frente dele, né? A determinação do Itadori é absurda, né? Ele tá ficando irritado porque o Itadori se sacrifica por conta desse ideal que ele tem. E ele fala que aconteceu isso, de ficar irritado com uma pessoa por conta desse ideal há 1000 anos atrás. Porque ele não ficou irritado com o Gojo. O Gojo não tinha esse ideal. O Gojo queria se divertir, igual ele. É o ideal dos dois, se divertir. O Gojo conseguiu.
ele também conseguiu. Só que ele tá vivo ainda, sabe? Então ele conseguiu, mas foi passageiro. E ele fala, moleque, é esse aí mesmo. 1000 anos atrás eu lutei com outra pessoa. Parecia com você. E isso também faz uma referência ao que o Gojo falou lá no início, né? O Itadori é um cara que nasce a cada 1000 anos. Não é todo dia que vai nascer um Itadori da vida assim. E ele fala que, por ter estado dentro dele, ele conhece muito bem o Itadori. Ele sabe que não importa quantas vezes ele vai quebrar a alma do Itadori, o Itadori vai voltar. O desejo dele é inabalável. Os ideais dele são inabaláveis. E mesmo que a chance seja baixa de matar ele, ele vai estar lá, independente disso. Ele tá tentando ainda expurgar esse negócio de ideal da cabeça dele, mas já tá fixado, né? O Gojo deixou uma marca nele, mesmo que ele ganhou a luta, o Gojo deixou a marca dele no Sukuna, que foi se divertir, coisa que não tinha acontecido, né? O Sukuna se divertia sim com a tragédia, com a desgraça dos outros, matando as pessoas, mas ele nunca teve que dar tudo de si como ele teve que dar nessa luta, sabe? E isso meio que dá uma quebrada nele, mas ele arruma um ideal momentâneo, que é despedaçar os ideais da, da galera que tá ali. E a gente vê alguma coisa chegar no céu, do nada, pro Sukuna. E uma nova regra é adicionada ao jogo do abate, né? Abnegação e extinção, chame como quiser. Que é a autoridade de desencadear a assimilação do Tengen com a humanidade é atribuída a Fushiguro Megumi, que é o corpo que o Sukuna controla. E aquilo que chegou foi, provavelmente, o próprio Tengen, né? A gente vê que é uma bolotinha de maldição. Provavelmente é o próprio Tengen ou a alma do Kenjaku. Eu não sei se ele precisa da alma do Kenjaku para isso. O que o Kenjaku precisava o Kenjaku já ia conseguir fazer esse plano de mesmo sem o corpo do Geto. O que ele precisava era uma forma de garantir que o Tengen ia estar com ele. Como que ele conseguiu com esse corpo? Transformando ele numa bolinha de maldição e consumiu. Talvez ele consiga expurgar essa bolinha do corpo e mandou pro Sukuna ou botou um pacto com ele mesmo para caso ele morresse ser mandado. E o Sakabe até fala, pô, mesmo se a gente perde pro Sukuna, a gente acaba com o Kenjaku, ia tá suave, ia ter um monstro por aí, mas ia dar pra viver, né? A gente ia morrer, mas o resto da galera ia conseguir viver longe do Sukuna, né? Mas do jeito que tá aqui agora, não vai dar, porque vai ter uma assimilação geral e o Ino percebe que o Kusakabe tá preocupado. E aí o Sukuna fala, ó, eu vou começar matando vocês, e aí eu mato geral do jogo do abate, e aí quando eu concluir a assimilação do Tengen, eu vou me divertir com esse novo Tengen que vai nascer. E nisso chega Yuto Kutsu no campo de batalha. E ele fala que tá atrasado. Tá atrasado não. Devia ter feito trabalho melhor. Ele já vai insta atacar o Sukuna. O Sukuna acabou de curar o restinho da mão dele. E ele deflete a espada do Yuta com 2 dedos assim, ó. Pum, como se não fosse porra nenhuma. Ele já falou, ó. Segura firme aí, rapaz. A espada, né? Se você não me matar. O Yuta, em teoria, é o mais forte dele, né? Se você não me matar, todo mundo vai morrer. E aí do nada a Rika aparece tentando esmagar o Sukuna. E ela putaça porque o Sukuna tá atirando uma com o Yuta, né? Tipo assim, quem que você tá falando? E aí fala, deu as caras, rainha. A Rika é considerada a rainha das maldições. A gente tem uma nota final. O rei das maldições contra a rainha das maldições. O verdadeiro trono será decidido aqui. Bom, eu acho que vai ser uma tag battle, né? O Itadori contra o Itadori e o Yuta contra o Sukuna, né? Mais a Rika, né? Obviamente. Acho que deve ter uma briga de expansões. Eu acho que o Itadori ainda tem que mostrar técnicas. Aquele sangue perfurante do capítulo passado deve ter sido o Itadori, porque o Chozo não tá aqui. O Chozo deve estar com a Kairi. Se estiver vivo ainda, ele tá com a Kairi pra curar esses ferimentos dele, pô. O cara teve os 2 braços atravessados. O Sukuna atravessou os 2 braços na barriga dele. Então, não dá para desconsiderar que ele tá morto, mas se ele estiver vivo, ele não tá legal, né? Eu acho que vai ser uma tag battle. Não temos capítulo semana que vem, então semana que vem só teremos One Piece aqui no canal. Ou eu trazer algum vídeo de previsões para vocês. Bem provável que eu faça isso. E no mais é isso. Um beijão pra vocês. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal.
Temos um mês aí pra tentar pegar 1.000 inscritos. Eu acho que não vai dar, mas não mais é isso. Um abração e eu fui.